Alguma vez isso já aconteceu com você? Você se depara com algo que não entende enquanto cumpre o seu dever. Mas, por medo de ser menosprezado, você finge que entende. No fim, você acaba se atormentando e atrasando o trabalho da igreja. Por que fingir entender é pior do que não entender? Que caráter corrupto se esconde por trás desse comportamento? Para descobrir, assista ao testemunho cristão. Fingir que eu entendia me exauriu. Eu costumava fazer trabalho de design para a igreja. Com o tempo, ao completar todo tipo de design e imagem, minhas habilidades melhoraram muito. E fui escolhida como líder de equipe. Eu pensei, o fato de eu ser escolhida significa que tenho certos talentos no meu trabalho. Que sou melhor do que os outros irmãos e capaz de assumir o controle. Preciso valorizar esse dever, buscar os princípios da verdade e fazer meu melhor, sem cometer erros que atrapalhem o trabalho. Preciso mostrar a todos que nasci para ser uma líder de equipe. Um dia, o líder de igreja veio e me disse: a igreja precisa de uma imagem de fundo para um vídeo de hinos. Será mais difícil fazê-la do que as imagens anteriores. Todos estão ocupados trabalhando em designs diferentes. E trazer outra pessoa atrasaria nosso progresso. Gostaríamos que você trabalhasse nisso. Acha que você consegue? Quando meu líder disse isso, eu pensei. Nunca trabalhei numa imagem de fundo tão difícil assim. Não sei se eu posso garantir um bom resultado. Mas então eu pensei. Os líderes e irmãos prestarão atenção nesse projeto. Eu cumpro esse dever há mais de 2 anos. Lidei com muitos problemas e tarefas difíceis e adquiri uma série de habilidades. Talvez seja a primeira vez que tento criar uma imagem tão difícil. E haverá alguns problemas imprevistos. Mas se eu não souber lidar nem com uma tarefa dessas, o que os outros pensarão de mim? Se eu não der conta, será que pensarão que não sou uma obreira talentosa e não fiz nenhum progresso? Os outros irmãos estão trabalhando em seus projetos neste momento. E se outra pessoa tiver que ser designada para trabalhar comigo agora, pensarão que não sei lidar com tarefas difíceis, que sou inconfiável e não nasci para ser líder. Assim não dá. Vou assumir o projeto de todo jeito. Pesquisarei o que não sei para que eu possa fazer tudo corretamente e mostrar a todos que dou conta de deveres desafiadores. Depois de ter me decidido, eu respondi. Eu dou conta, é claro. É só uma imagem, um pouco mais difícil e complexa que as outras. Com um pouco de esforço adicional, garanto uma qualidade boa. Quando viu que eu parecia confiante, o líder concordou. O prazo para essa imagem é apertado, e o design deve refletir o sentido e a emoção do hino. Se tiver qualquer problema com o design, fale comigo, imediatamente. Minha supervisora disse: se você não conseguir, é só nos dizer, e designaremos alguém para ajudá-la. Eu concordei sentindo-me animada e nervosa ao mesmo tempo. Eu estava animada pelo trabalho tão importante que me renderia respeito se fosse um bom trabalho. Mas também temi não ser capaz de realizar algo tão difícil. Não tinha certeza se conseguiria fornecer a qualidade exigida. De qualquer forma, eu não podia decepcioná-los. Eu tinha que começar a pesquisar imediatamente para aproveitar ao máximo essa oportunidade rara. Difícil ou não, eu a realizaria. Enquanto trabalhava, o tempo parecia voar.
e todo tipo de problema apareceu. Eu sentia a pressão aumentar. O líder e a supervisora me perguntavam com frequência sobre o progresso e se eu tinha problema. Eu estava muito nervosa. Por isso, só lhes dizia que tudo estava indo bem, quando eu estava tremendo. O design ainda precisava de melhorias e avanços importantes. Eu não fazia ideia de como ficaria o produto final. Se ficasse ruim, todos veriam o nível real de minhas habilidades. Diriam que eu não era capaz e só tentava me exibir. E você informou ao líder sobre sua situação? Não. Achei que, já que tinha prometido que daria conta, se voltasse atrás, seria um tiro no próprio pé. Por isso tinha que aguentar o tranco e dar um jeito nas coisas. Seu progresso deve ter sido lento. Eu ainda não tinha desenvolvido um conceito, então demorei a juntar ideias. Uma vez o líder passou por nosso estúdio e observou meu trabalho. Por isso alternei para uma sessão mais fácil e a desenhei rapidamente, para passar a impressão de estar sob controle. Na verdade, eu estava tão nervosa que minhas mãos suavam. Quando o líder saiu, voltei para a sessão mais difícil e comecei a quebrar a cabeça. Eu não queria admitir um problema, temendo que o líder questionasse minha habilidade. Achava que seria vergonhoso voltar atrás, já que eu tinha feito uma declaração tão ousada. Eu precisava cerrar os dentes e dar um jeito, mas eu progredia lentamente e me sentia esgotada. E como ficou o design? Na última noite, fiquei acordada até tarde para terminar o design. Meu líder e supervisor olharam e disseram estar bom, mas que precisava de ajustes. Ainda assim, não sentia a alegria de cumprir meu dever. Eu me sentia perdida e não conseguia me animar. E durante meus devocionais, li a palavra de Deus. Se você sempre tem um senso de acusação na vida, se seu coração não tem descanso, paz e alegria, se você é acometido de preocupação e ansiedade, o que isso demonstra? Que você não pratica a verdade, não permanece firme em seu testemunho de Deus. Quando vive em meio ao caráter de Satanás, você não pratica a verdade com frequência e dá-lhe as costas, é egoísta e vil. Você só defende sua imagem, seu bom nome e status e seus interesses. Sempre viver para si mesmo lhe traz grande dor. Você tem tantos desejos egoístas, complicações, grilhões, receios e vexames, que não tem nenhuma paz nem alegria. Viver para o bem da carne corrupta significa sofrer excessivamente. Amém. 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 Refletindo sobre a palavra, percebi que a razão pela qual eu ainda me sentia esgotada, após terminar o design, era que meu desejo por status era grande. Para esconder minhas deficiências em meu dever, eu me disfarçava e apresentava uma fachada falsa aos outros. Depois li outra passagem da Palavra de Deus, que me ajudou a entender melhor o meu caráter corrupto. Deus Todo-Poderoso diz: as próprias pessoas são objetos da criação. Objetos da criação podem alcançar onipotência? Eles podem alcançar perfeição e infalibilidade? Podem alcançar proficiência em tudo, vir a entender tudo e enxergar através de tudo, e ser capazes de tudo? Não podem. No entanto, há caracteres corruptos e uma fraqueza fatal nos humanos. Assim que aprendem uma habilidade ou profissão, as pessoas sentem que são capazes, que são pessoas com status e valor, e que são profissionais. Não importa quão medianas sejam, todas elas querem se disfarçar de alguma figura famosa ou altiva,
transformar-se em alguma celebridade menor e levar as pessoas a crerem que são perfeitas e impecáveis, sem um único defeito. Aos olhos dos outros, querem se tornar famosas, fortes, alguma figura grande e querem se tornar poderosas, capazes de realizar qualquer coisa, sem nada que não possam fazer. Sentem que, se buscassem a ajuda de outros, elas pareceriam incapazes, fracas e inferiores e que as pessoas as menosprezariam. Por essa razão, sempre querem manter uma fachada. Algumas pessoas, quando lhes pedem que façam alguma coisa, dizem que sabem como fazer, quando, na verdade, não sabem. Mais tarde, em segredo, pesquisam o assunto e tentam aprender a fazer. Mas depois de estudá-lo por diversos dias, ainda não compreendem como fazê-lo. Quando lhes perguntam como estão dando conta, elas dizem, já, já. Mas em seu coração, elas pensam, ainda não consegui, não faço ideia, não sei o que fazer. Não devo me entregar, devo continuar fingindo. Não posso permitir que as pessoas vejam minhas falhas e deficiências. Não posso permitir que me menosprezem. Que tipo de problema é esse? Esse é o inferno vivo de tentar salvar a reputação a qualquer custo. Que tipo de caráter é esse? A arrogância de tais pessoas não conhece limites. Perderam todo o senso. Não querem ser iguais a todos. Não querem ser pessoas normais ou ordinárias, mas super-humanos. Algum indivíduo altivo, algum figurão. Esse é um problema tão grande. No que diz respeito à fraqueza, deficiência, ignorância, tolice ou falta de entendimento da humanidade normal, elas as embrulharão. Não permitirão que outras pessoas as vejam e então continuarão a se disfarçar. O que vocês acham? Tais pessoas não vivem com a cabeça nas nuvens? Não estão sonhando? Elas não sabem quem elas mesmas são, tampouco sabem como viver a humanidade normal. Jamais agiram como seres humanos práticos. Se você passa seus dias com a cabeça nas nuvens, agindo superficialmente, não fazendo nada com os pés no chão, sempre vivendo segundo sua imaginação, isso é encrenca. A senda na vida que você escolhe não é correta. Amém. Amém. A palavra de Deus expôs meu estado atual. Achava que por ter trabalhado por um tempo em design, ter adquirido habilidades e ter sido escolhida como líder, eu era capaz e eu era um talento raro. Por pensar assim de mim mesma, dava muita atenção ao que pensavam de mim, temendo que identificassem minhas inadequações e dissessem que eu não era apta para o trabalho. Especialmente essa imagem de fundo. Eu nunca tinha feito algo tão difícil antes e não sabia se seria bem-sucedida. A fim de manter meu status e reputação e ganhar a confiança da minha supervisora e do meu líder, eu fingia ter controle. Quando encontrei problemas e não progredi, eu não pedi ajuda e, em vez disso, eu lutei sozinha. Quando meu líder perguntou sobre meu progresso ou se tinha problema, eu não lhe contei meus problemas, apesar de estar totalmente perdida, preferindo mentir e enganá-lo, chegando até a fingir que eu era altamente habilidosa para levá-lo a pensar que eu dava conta de todo o trabalho. Eu apresentei uma fachada falsa em todos os sentidos para esconder minhas inadequações. Eu sempre fingi ser uma obreira talentosa, para que os outros pensassem que eu conseguia fazer qualquer coisa.
percebi que eu era muito vaidosa e arrogante. A palavra de Deus diz: as próprias pessoas são objetos da criação. Objetos da criação podem alcançar onipotência? Podem alcançar perfeição? E também infalibilidade? Podem alcançar proficiência em tudo? Vir a entender tudo e enxergar através de tudo e ser capazes de tudo? Não. Amém. De fato, como uma pessoa corrupta poderia ser perfeita e capaz de tudo? É normal não entender nem poder fazer certas coisas no dever, mas eu não tinha essa atitude em relação às minhas deficiências. Mas eu insisti em me apresentar como uma obreira talentosa. Não quis ser vista como um ser criado comum. Busquei ser perfeita e sem falhas. Fui tão arrogante que perdi a razão. Por apresentar uma fachada falsa em meu dever, temendo que os outros vissem meu eu verdadeiro, e não pedir ajuda quando não entendia algo, o design progrediu lentamente quando deveria ter sido rápido, e fiquei esgotada. Percebi que foi tolice minha buscar infalibilidade. Eu sempre escondia minhas inadequações, sem a coragem de encará-las. Como resultado, eu me senti cansada em meu dever e atrasei o trabalho. Quando percebi isso, eu orei a Deus. Ó Deus, obrigada por teu esclarecimento, que me ajudou a ver como fui patética ao tentar me esconder. Estou pronta para corrigir minhas opiniões sobre a busca na prática futura, para ter a atitude certa em relação às deficiências, evitar, me esconder e cumprir o dever de forma prática. Amém. Mais tarde, li mais da palavra de Deus. Você deve buscar a verdade para resolver qualquer problema. E nunca se disfarce nem mostre um rosto falso. Seus defeitos, suas deficiências, suas falhas, seus caracteres corruptos. Abra-se e comunique todos eles, não os guarde dentro de si. Aprender a se abrir é o primeiro passo em direção à entrada na vida. E é o primeiro obstáculo, o mais difícil de superar. Uma vez que você o superou, entrar na verdade é fácil. O que significa dar esse passo? Que você está abrindo seu coração e mostrando tudo o que tem. Bom ou mal, positivo ou negativo. Desnudando-se para que os outros e Deus o vejam. Não escondendo nada de Deus. Não ocultando nada. Não disfarçando nada. Livre de enganação e truques. E sendo aberto e honesto com os outros. Assim, você vive na luz. Deus escrutinizará você e os outros verão que você age com princípios e alguma transparência. Você não precisa utilizar nenhum método para proteger reputação, imagem e status. Nem precisa encobrir ou disfarçar os seus erros. Não precisa se empenhar nesses esforços inúteis. Se puder abrir mão disso, você ficará muito relaxado, viverá sem grilhões ou dor e viverá inteiramente na luz. Amém. Amém. A palavra de Deus articulava a senda correta de prática. Verdade. Verdade. Percebi que, se eu quisesse cumprir bem o meu dever, a chave era buscar a verdade. Não importava que corrupção o revelasse, eu precisava me abrir com Deus em oração para buscar orientação. Livrar-me do meu desejo de status e reputação, comunicar com os irmãos. Não me esconder nem disfarçar mais, permitir que todos vissem meu eu verdadeiro. Só fazer o que eu fosse capaz de fazer, admitir incapacidade e buscar a verdade. Assim, cumprir meu dever seria menos cansativo e inibidor. Sim. Quando percebi isso, eu me abri em comunhão com meus irmãos sobre meus pensamentos durante o processo de design. E levantei os problemas que eu tinha encontrado para discuti-los com eles. Os irmãos me ensinaram algumas técnicas novas e me deram algumas ideias.
Depois, o tempo que ainda gastei com a imagem de fundo passou tranquilamente. Graças a Deus. Deus nos guia em nosso dever, se praticarmos conforme sua palavra. Verdade. Mais tarde, alguns irmãos me disseram: sua imagem de fundo é muito melhor do que as anteriores. Poderia compartilhar conosco sua experiência e o que você aprendeu? Fiquei muito feliz ao ouvir isso. E senti que tinha cumprido o meu dever de modo prático. Lembrando-me da minha experiência com o design da imagem, percebi que não é errado ter deficiências e não faz mal quando os outros as descobrem. Ser capaz de se abrir e buscar a verdade e deixar de lado desejos e intenções incorretos é o que importa. Você se sente em paz e à vontade assim. Aos poucos, eu me tornei capaz de entregar designs para projetos difíceis e criava produtos melhores do que os outros irmãos. Eles sempre pediam meus conselhos para conceitos de design e outras questões técnicas. No início, eu lhes dizia o que sabia. Mas na medida em que me perguntavam, comecei a pensar. Creio que agora, todos reconhecem meus talentos. Ou por que pediriam meus conselhos? Comecei a gostar desse sentimento de satisfação e fiquei contente comigo. Mas então, algo inesperado aconteceu. O que houve? Em uma das imagens que fiz para um hino, meu líder percebeu um problema que violava os princípios e me chamou para discuti-lo. Ele disse que a imagem precisava ser editada naquele dia, para não atrasar o trabalho. E perguntou se eu conseguiria editá-la sozinha ou se precisaria de ajuda. Eu pensei, eu criei essa imagem. Se eu repassá-la para outro, minhas habilidades parecerão insuficientes. As pessoas não acharão que eu só sei falar, mas não entrego quando é preciso. Não posso desistir agora. Se eu conseguir consertar isso sozinha, todos saberão que eu sei fazer meu trabalho, que eu sou confiável. Assim eu disse ao líder que resolveria sozinha de acordo com os princípios. Durante a edição, houve uma parte da imagem para a qual eu não conseguia encontrar um bom conceito. Como o tempo estava acabando e eu estava presa no conceito, fiquei muito estressada, querendo terminar o mais rápido possível. Por mais que mexesse, nada era bom. Você procurou alguém para discutir isso? Procurou? Não. Fiquei presa naquele conceito até às 5 da manhã, sem conseguir encontrar uma solução. Só então comecei a me perguntar por que eu estava tendo esse problema. De repente percebi que a razão pela qual meu design violava os princípios era que havia algum aspecto deles que eu não entendia. Ter de fazer a edição já tinha atrasado o trabalho. Eu nem sabia se minha edição consertaria as coisas, e eles precisavam daquela imagem com urgência. Por isso eu deveria pedir ajuda. Sim. Mas a fim de manter meu status e reputação, eu só tentava dar um jeito sozinha. Eu não atrasava o trabalho da igreja. Sim. Quando percebi isso, eu me senti muito culpada e me apressei a orar a Deus para me arrepender. Ó Deus, estou presa por meu caráter corrupto. Assim que tenho um problema, finjo que as coisas estão bem para que me respeitem. Não consigo encarar minhas falhas direito. Que jeito cansativo de agir. Amado Deus, por favor, guia-me a reconhecer minha corrupção, para que eu possa praticar de acordo com tua palavra. Amém. Depois de orar, lembrei-me da palavra de Deus. Você está sempre buscando grandeza, nobreza e status. Sempre busca exaltação. Como Deus se sente quando vê isso? Ele o odeia e se afastará de você. Quanto mais você busca coisas como nobreza, ser superior aos outros, proeminente e digno de nota, mais Deus o acha repugnante. Se você não refletir sobre si e não se arrepender, Deus o abandonará.
Assegure-se de não ser alguém que Deus considera repugnante. Seja alguém que Deus ama. Como alguém pode alcançar o amor de Deus? Recebendo a verdade obedientemente, permanecendo na posição de um ser criado, agindo pela palavra de Deus de maneira fundamentada, cumprindo o dever adequadamente, tentando ser uma pessoa honesta. Isso basta. Deus estará satisfeito. As pessoas não devem ter ambição nem sonhos vãos. Não buscar status ou destaque. Ademais, não devem tentar ser uma pessoa de grandeza, que é superior entre os homens e faz com que os outros a adorem. Esse é o desejo da humanidade corrupta e é a senda de Satanás. Deus não salva tais pessoas. Se as pessoas buscarem fama, ganho e status sem se arrependerem, não há cura para elas e só existe um desfecho para elas: ser eliminadas. Amém. Amém. A palavra de Deus falava do meu estado exato. Eu estava sempre buscando status, reputação e admiração. Quando fui capaz de produzir imagens melhor acabadas do que os outros e completar projetos exigentes com qualidade garantida, sem perceber, eu me tornei arrogante. Quando os outros continuaram me procurando com perguntas, fiquei satisfeita e gostei da sensação de ser admirada. Quando uma de minhas imagens teve um problema e foi devolvida, e o líder sugeriu que outro irmão me ajudasse a editá-la por uma questão de tempo, não considerei o trabalho da igreja. Só temi que isso revelasse minha incompetência. Para manter meu status e reputação e evitar ser menosprezada, assumi a edição sozinha. Quando encontrei problemas, em vez de pedir ajuda, eu cerrei os dentes e quebrei a cabeça, atrasando tudo. Parecia que eu estava fazendo hora extra pelo meu dever, mas na verdade, eu só estava tentando provar meus talentos corrigindo a imagem, passando a impressão de que eu era confiável. Vi que eu tinha um desejo excessivo por status. Sim. Deus escrutiniza nossos pensamentos. Mesmo que conseguisse enganar os outros, eu não podia enganar a Deus. E por mais que eu escondesse minhas inadequações, se meu caráter corrupto não mudasse e eu não alcançasse a verdade, Deus ainda me desprezaria. Certo. Eu tinha atrasado o trabalho da igreja em minha busca de status e reputação. E se não me arrependesse e não refletisse sobre mim, eu só estaria enganando aos outros e a mim mesma. Quando percebi isso, eu pedi então ajuda a uma irmã que era boa em design. Ela e eu discutimos como editar a imagem, e depois tive um conceito muito mais claro. Logo depois, eu completei a edição. Graças a Deus. Depois, continuei refletindo sobre por que eu sempre tentava esconder minhas inadequações. Vi esta palavra de Deus que me impactou muito. Deus Todo-Poderoso diz: existe alguma vergonha em não ser capaz de fazer algumas coisas? Que pessoa é capaz de fazer tudo? Não há nada de vergonhoso nisso. Não se esqueça, você é uma pessoa comum. Pessoas só são pessoas. Se você não consegue fazer algo, simplesmente diga: por que fingir? Se você fingir o tempo todo, os outros acharão isso revoltante. E mais cedo ou mais tarde, virá o dia em que você será exposto e você não terá mais sua honra nem dignidade. Tal é o caráter dos anticristos. Eles sempre se apresentam como pessoas versáteis que sabem fazer tudo, que são capazes e versados em todas as coisas. Isso significa encrenca, não significa? Se eles tivessem uma atitude honesta, o que eles fariam? Eles diriam: eu não sou um especialista nisso,
Só tenho um pouco de experiência nisso, mas agora as habilidades que precisamos são mais complexas do que antes. Eu já lhe disse tudo o que posso lhe dizer e não entendo os novos problemas que enfrentamos. Se quisermos cumprir bem nosso dever, precisaremos ganhar mais conhecimento técnico. Assim que pegarmos o jeito, seremos capazes de cumprir nosso dever com eficiência. Deus nos confiou esse dever e é responsabilidade nossa cumpri-lo bem. Nesse espírito, devemos ganhar mais conhecimento técnico. Essa é a prática da verdade. Se alguém tivesse o caráter de um anticristo, ele não faria isso. Se ele tivesse um pouco de senso, ele diria algo como: "Isso é tudo o que sei fazer. Não me superestime. Eu não serei pretensioso." Assim será mais fácil, certo? É tanta chateação sempre posar e fingir. Se não soubermos fazer algo, nós aprenderemos a fazê-lo juntos. Precisamos cooperar para cumprirmos corretamente o dever. Todos nós precisamos ter uma atitude responsável. Quando as pessoas veem isso, elas pensam: essa pessoa é melhor do que nós. Quando surge algo, ela não faz alegações loucas sobre sua habilidade e não empurra as coisas para cima dos outros, nem tenta se esquivar da responsabilidade. Em vez disso, ela toma todas as coisas sobre si e as faz com uma atitude séria e responsável. Essa é uma pessoa boa, com uma atitude responsável e séria em relação ao trabalho e seu dever. Ela é confiável. A casa de Deus foi correta ao entregar-lhe esse projeto importante. Deus realmente escrutiniza o ser mais íntimo do homem. Ao cumprir o dever dessa forma, essa pessoa é capaz de refinar suas habilidades e de ganhar a aprovação de todos. De onde vem essa aprovação? Em primeiro lugar, ela vem da atitude séria e responsável dessa pessoa em relação ao dever. Em segundo lugar, ela vem de sua capacidade de ser uma pessoa honesta, com uma atitude de pragmatismo e disposição de aprender. E em terceiro lugar, não se pode excluir a possibilidade de que ela seja guiada e esclarecida pelo Espírito Santo. Esse tipo de pessoa tem a bênção de Deus. E isso é algo que uma pessoa com senso e consciência pode alcançar. Ela pode ser corrupta e deficiente, e pode haver muitas coisas que ela não consiga fazer, mas sua senda de prática é a correta. Ela não finge nem engana. Ela tem uma atitude séria e responsável em relação ao dever e uma atitude piedosa e desejosa em relação à verdade. Os anticristos nunca serão capazes dessas coisas, pois seu jeito de pensar nunca será igual ao das pessoas que amam e buscam a verdade. Por que isso é assim? Porque eles têm a natureza de Satanás. Eles vivem segundo um caráter satânico para alcançar seu objetivo de tomar o poder. Por meios diferentes, eles sempre tentam desenvolver tramas e esquemas, seduzindo as pessoas a todo custo a adorá-los e segui-los. Assim, a fim de enganar as pessoas, eles pensam em todas as maneiras de se disfarçar, para enganar, mentir e enrolar as pessoas, para fazer com que as pessoas pensem que eles estão sempre certos, que eles sabem tudo e podem fazer tudo, que eles são mais inteligentes e mais sábios e que eles entendem mais do que os outros, que eles são melhores do que os outros em tudo.
que eles ultrapassam os outros em tudo e até que eles são a melhor pessoa em qualquer grupo. Esse é o tipo de necessidade que eles têm. Esse é o caráter de um anticristo. Assim, eles aprendem a fingir, o que gera todo tipo de práticas e comportamentos. Amém. Amém. Enganar os outros apresentando uma fachada falsa para passar a impressão de ser capaz de tudo é o caráter de um anticristo. Verdade. Anticristos são traiçoeiros por natureza. Para manterem seu status e reputação, não há nada que eles não façam. São falsos e enganam os outros. Sim, sim. Pensei num anticristo que foi excluído da nossa igreja. Para ganhar admiração, ele não buscava ajuda quando confrontado com problemas e fingia saber mais do que sabia. Feliz em atrasar o trabalho da igreja para manter o status e a imagem dele. Ele só mencionava os seus sucessos. Interrompia o trabalho da igreja em várias ocasiões, mas nunca se arrependia. Por isso, foi excluído da igreja. Eu me comparei a ele. Eu não me concentrava em buscar a verdade. Não aceitava o escrutínio de Deus, nem trabalhava com os pés no chão. E sempre apresentava uma fachada falsa para ganhar admiração. Havia um problema óbvio com meu design, mas apesar de não ter um conceito claro sobre como editá-lo, eu não busquei nem discuti nada com meus irmãos. Eu estava determinada a consertá-lo. Eu não considerei o trabalho da igreja, e enquanto houvesse esperança, eu não queria expor as minhas falhas. Como se atrasar o trabalho da igreja fosse irrelevante, e manter a minha imagem fosse o mais importante. Eu fazia de tudo para esconder o que ameaçasse meu status e imagem, mesmo que fosse muito exaustivo e árduo fazer isso. Eu achava que perder minha boa imagem era igual a perder a minha vida. Minhas ações revelavam o caráter de um anticristo. Quando percebi isso, eu me assustei um pouco. Eu podia não ter cometido todos os males de um anticristo, mas eu sempre buscava status e a admiração dos outros, e até agia de forma traiçoeira. Se eu não resolvesse esse caráter, eu acabaria sendo exposta por Deus. Então orei a Deus e me arrependi, disposta a renunciar à minha vaidade e ao meu status. Mais tarde, quando havia problemas com minhas imagens que eu não conseguia resolver, eu contatava alguém e me abria em comunhão, buscando e ouvindo sugestões. Às vezes eu também pedia que alguém trabalhasse comigo. Uma vez, eu tive outro problema com uma imagem, e não consegui progredir nem mesmo após refletir. Meu líder perguntou sobre o meu progresso e eu quis mentir. Mas percebi que eu estava tentando manter status e reputação. E vi a palavra de Deus. Se você não esconder nada, não parecer ser o que você não é, se você se desnudar aos irmãos, não esconder seus pensamentos e ideias mais íntimos e permitir que os outros vejam sua atitude honesta, aos poucos, a verdade se enraizará em você, florescerá e dará fruto. Produzirá resultados, pouco a pouco. Se o seu coração é cada vez mais honesto e se orienta cada vez mais por Deus, e se você sabe proteger os interesses da casa de Deus quando cumpre seu dever, e sua consciência pesa quando você deixa de proteger esses interesses, isso é prova de que a verdade teve um efeito sobre você e se tornou sua vida. Amém. Amém. As palavras de Deus me motivaram muito. Eu sabia que deveria parar de disfarçar. Eu precisava encarar minhas inadequações com calma. Não importava o que os outros pensassem, eu devia contar a verdade e buscar uma solução com os outros. Certo. Houve uma reunião de trabalho naquele dia, então eu me abri em comunhão sobre meus problemas e minha corrupção. Depois de falar, eu me senti tranquila. Quando discuti tudo com os outros,
Eles me ajudaram a encontrar um jeito de consertar o design e logo depois eu completei a edição. Isso é ótimo. Fiquei tão feliz. Pude sentir como é maravilhoso abrir-se e ser honesto. Sim. Por meio da salvação de Deus que eu fui capaz de alcançar transformação. Graças Graças a a Deus. Deus. Aham. Por meio da sua comunhão